Olá, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia aos presentes. Bom dia. Bom dia aos meus colegas aí que estão no curso. Tudo bem com vocês? Professor Marcos Montanhani aqui na nossa última aula. Infelizmente passa rápido. Espero que vocês estejam curtindo as nossas dicas, as nossas ideias. E hoje nós temos uma ideia bem polêmica, na qual, no momento certo, eu vou tentar passar essa informação para vocês. Então, tem alguns recados antes da gente iniciar. Primeiramente, tá? Para vocês que foram alunos do meu curso aqui, tá? Estou falando em razão do nosso escritório. Eu vou dar um desconto especial, tá? Para alunos nossos. O primeiro cálculo, tá? Vocês podem enviar um orçamento sem qualquer compromisso, tá? O nosso e-mail aqui da empresa calculosms@gmail.com. Até vou explicar o nome fantasia da empresa é Marcos Montanhani Perícias, Cálculos e Cursos, mas a razão social MS Digitação de Planilhas de Cálculos e Cursos. MS devido Marcos e Sandra, que é a professora Sandra, que é minha esposa. Então, enviando esse orçamento, vocês têm um prazo até de 60 dias a partir da data de hoje, até 12/9/2024. Então, o primeiro cálculo, vocês vão ter 30% no valor do orçamento, ok? Exceto para cartões de ponto, tá? O cartão de ponto é um processo mais complexo, a gente paga digitadores à parte, então esses 30% não vai, se o processo tiver obrigatoriedade de cartão de ponto. Se for uma jornada fixada, não vai entrar o custo à parte, que a gente cobra o valor do cálculo, o valor por digitação de cálculo à parte. Vou dar também a isenção na primeira taxa de manutenção, porque nosso escritório ele cobra por ato. Então eu não cobro um preço cheio e dou continuidade até o final do processo, porque isso sai mais caro para o advogado, e às vezes o advogado faz o acordo no meio do caminho, então a gente optou por cobrar por cada ato no processo. Claro que o mais caro é o cálculo inicial. Aí vem uma taxa de manutenção, por exemplo, eu fiz um cálculo pelo reclamante, a reclamada contestou. Nós vamos analisar, primeiramente sem compromisso. Se a parte contrária tiver razão, a gente não tiver força para brigar, pode correr o risco de um laudo pericial, alguma coisa, a gente conversa com o cliente e opina em concordar. Concordou? Essa análise não é cobrada a taxa de manutenção, a gente usa o bom senso. Mas se a parte contrária estiver inventando coisas, reduzindo valores assim, então a gente cobra uma taxinha de manutenção que a gente entrega a contestação totalmente fundamentada, ok? Válido por 60 dias do término do curso, igual eu já disse, até o dia 12/9/2024. E enviar na solicitação do orçamento o certificado de participação do nosso curso, tá? Para aqueles que não são advogados, ainda são estagiários ou alguma coisa assim, pode indicar ao escritório, mas de qualquer forma, para comprovar que compareceu ao nosso curso e forma o nome do aluno, que vai estar no certificado de participação, tá? Estamos à disposição de todos aí. A nossa empresa, ela trabalha desde cálculos iniciais, liquidação de sentença, embargos de execução, contestação, agravo de petição, impugnação à sentença homologatória, enfim, tudo que envolve a área trabalhista. Também temos profissionais especializados lá na área civil e na área previdenciária também, tá? Então, qualquer novidade, eu estou à disposição. Estou dando esse bônus para vocês, que nos 2 cursos anteriores eu acabei não oferecendo para os alunos, tá? Esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho, que é um bate-bola que nós vamos fazer aqui, até vou dar uma afastadinha um pouquinho aqui, ok? Lembrando que nosso curso vai estar gravado. Vocês solicitem para a ESA, por gentileza, por um tempo fica disponível para vocês, darem uma recordada no que nós dissemos aqui, bem como os slides também estão disponíveis para vocês, foi confirmado ontem aqui pelo pessoal. E agora, ontem nós comentamos, eu abri uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais, agradeço aqueles que nos seguiram nas redes sociais, eu e a professora Sandra, muito obrigado. E os outros que ainda não seguem, se puder nos seguirem, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho. Vamos ter muitos cursos aí até o final do ano, tá? As ideias estão batendo a 1000, cada curso que a gente faz aparece uma nova ideia. Vai ter curso
juntamente eu e a doutora Sandra novamente, somente a doutora Sandra nas áreas mais específicas dela, somente eu nas minhas áreas mais específicas. Então, assim, fiquem ligados. O lançamento do meu livro, que provavelmente vai ser esse ano, eu não sei qual local que eu vou escolher para lançar esse livro. Então, eu quero que, se vocês puderem nos acompanhar, a intenção nossa lá é divulgar as novidades no mundo jurídico, dicas. Eu vou começar a gravar vídeos, vou colocar vídeo de algumas dicas. Então, vai ter muita novidade por lá. Então, acompanhem-nos, que vocês não vão perder com isso. E eu vou chamar a professora Sandra aqui comigo, que ela veio aqui na nossa última aula. Por favor, professora, para nós respondermos assim um bate-bola rápido das perguntas que ficaram nas nossas caixinhas aqui. Tá? Eu vou entrar aqui. Vamos ver se está aparecendo tudo certinho. Cadê a nossa Sofia? Está aparecendo, sim. A Sofia... Todos estão vendo nós dois aqui? Só dá um alô que a gente está longe do... Pode falar pelo fone aí que a gente não está distante do computador aqui. Sim, estamos vendo. Opa, obrigado. Temos algumas perguntas, tá? Perguntas que vão caber a mim, perguntas que vão caber à professora Sandra e às vezes até os dois aqui. Eu vou começar com uma pergunta que fizeram aqui. O que é para vocês uma contestação bem elaborada? Essa eu passo para a doutora aqui, por favor. Bom, no meu ponto de vista, a contestação bem elaborada, ela tem que ser sucinta, claro, ponto a ponto, o reclamante está requerendo, e cuidado com as jurisprudências grandes, enormes, né? Então, coloca só aquela parte que vocês estão interessados em mostrar para o juiz, coloca aqueles 3 pontinhos antes, isso faz parte da aula que pretendemos dar da petição, e contestação também, que a gente vai falar das peças, né? Então, uma dica, só uma diquinha é essa daí. Maravilha. Temos uma aqui. Para ser um perito judicial, você presta concurso ou somente basta ser nomeado por um juiz? Vamos lá. Essa aqui quem mandou foi o Iglesias Mota, nosso amigo aí, nosso colega de trabalho. Bom, vamos lá. Eu, como perito judicial, eu sou um profissional, eu sou um auxiliar da justiça, tá? Então, eu trabalho como autônomo para o judiciário. Então, na verdade, nós não necessitamos de um concurso público, nós precisamos ter um cadastro que hoje se chama AJT do Sigel, no qual nós colocamos todos os nossos dados, formações, qualificações, qual área que você quer atuar, tá? Informando, inclusive, as regiões que quer atuar, e isso, claro, fazendo visitas às varas, entregando currículos aos juízes, também é uma coisa muito importante, e nós somos nomeados a partir disso. Então, a gente não tem uma remuneração mensal fixa, a gente é nomeado diretamente. Então, não necessita de concurso, tá? Nós somos profissionais autônomos, perfeito? Temos mais uma aqui. Essa é para a doutora Sandra, com certeza. Na audiência, um erro que costuma ocorrer normalmente. Bom, primeiro eu vou falar da falta de urbanidade entre os advogados. Acontece bastante e eu acredito que atrapalha até numa futura negociação entre as partes. E o juiz também, ele percebe, né? Outra coisa que, uma polêmica aí, é o protesto, né? Agora está tudo gravado. Então, a gente tem alguma coisa assim que a gente acha muito importante, como protesto, confissão do reclamante, e a gente pede para constar em ata e o juiz fala, mas está gravado. Mas eu fico pensando no tempo hábil do juiz. Será que ele vai ter esse tempo para rever toda essa gravação da audiência e ver lá esses pequenos detalhes e atrasar mais o processo, porque ele não vai ver? Então, eu sempre peço para constar em ata. Pode acontecer dele falar de novo, mas está gravando. Mas tente. Eu acho que o tentar é importante. E pode renovar em razões finais? E eu acho que não, deve renovar em razões finais. A inclusão do protesto. O protesto e também a confissão.
Mas, às vezes, tem alguma coisa que ocorreu que é importante e a gente acha que ele não vai ver depois, no momento da decisão. Bom, aqui, obrigado. Professor, só queria parabenizar, se foi a Camila que mandou, professor, só queria parabenizar o curso e você e a doutora Sandra pelo curso na ESA. Obrigado, Camila. Aqui temos uma pergunta também da Camila. Multa de 40% do FGTS entra na base de cálculo da multa do 467? Uma pergunta interessante, claro, fugindo do nosso assunto aqui, mas, ao meu ver, tá? A multa isso é uma coisa que, inclusive, muitos esquecem nos pedidos, tá? Tanto na contestação, principalmente na petição inicial. Na minha opinião, a multa do 467, ela é uma verba rescisória, ela só ocorre na demissão do empregado. Ocorrendo-se na demissão do empregado e ela não for paga pela empresa até a primeira audiência, na minha opinião, inclui na base de cálculo da multa do 467, sim. Isso é uma discussão muito grande, porque não tem tem muitas divergências aí de jurisprudência a respeito, tá? Fala que o FGTS é uma coisa separada, tal, mas na minha opinião, ela só existe na rescisão sem justa causa, então, na minha opinião, entra na base de cálculo da multa do 467. Deixa eu ver mais uma. Esse aqui eu posso responder, mas eu vou passar para a professora Sandra para ver se ela aprendeu aqui também no curso junto com a gente aqui. Doutora, qual é o erro que mais cometem nas petições iniciais e contestações? Beijos, amei o curso. Vamos lá. Bom, essa tá fácil, né? Porque o erro comum, tanto da reclamada quanto do reclamante, horas extras e reflexos. Perfeito. Perdem muito. Tanto na petição inicial quanto na contestação, existem diversas falhas que nós apontamos aqui no nosso curso, que é uma das verbas mais solicitadas aí dentro dos processos trabalhistas, e realmente eu acho que os maiores prejuízos que eu verifico dentro dos processos é isso. E uma diquinha bônus aqui, que eu lembrei que eu fiz um cálculo ontem, assim que eu cheguei em casa. Meus queridos, isso vale para reclamada, tá? Já que está falando de contestação. Fiz um cálculo ontem de estabilidade e reflexos. Tá? O juiz deu na sentença calcular os salários desde a demissão até a reintegração e deu reflexos em 13º, férias mais 1/3 e FGTS. Aí vem a dúvida. A pessoa não está trabalhando neste período da demissão até a reintegração. Constou-se lá os reflexos em férias mais 1/3. O que ocorre na liquidação? Poxa vida, se ele não está trabalhando, ele somente é devido a ele o reflexo em 1/3 das férias. Porque ele não trabalhou, está aquele período ausente do trabalho. Tá? Então, ficar atentos com isso, porque nós estávamos pelo reclamante, nesse caso, a reclamada apresentou primeiro o cálculo, ela colocou somente sobre 1/3 de férias. Aí eu pedi lá para os meus funcionários, para os meus colaboradores, para que incluísse férias mais 1/3, porque constou em sentença, transitou em julgado. Caberia a empresa entrar com embargos declaratórios dizendo que, para evitar-se a duplicidade, porque no mês que se paga salário, não se paga férias. No mês que se paga férias, não se paga salário. Para os dois, nunca. Então, somente prestar atenção para não deixar incluir isso e nada mais, nada menos, é 1 mês de salário por ano. Então, somente há 1/3 de férias. Temos alguma pergunta aí? Eu só vou fazer aqui antes das outras perguntas. Perfeito. Eu queria falar de um precedente da SDI, que é novo, do TST, tá? Que agora o depoimento pessoal é uma faculdade do juiz. E o depoimento pessoal do reclamante, a gente busca o quê? A confissão. Então, se o juiz
ele indeferir esse depoimento pessoal, hoje só nos resta protestar. Mas pode acontecer, porque é novo, e eu não sei se já aconteceu com alguém já aqui. Então, se aconteceu, fale que atitude vocês tomaram, tá? Mas, por enquanto, não tem muito o que fazer, só o protesto mesmo. As duas últimas perguntas para encerrarmos aqui. Tem 2 perguntas no chat. Tá, no chat a gente já responde, só vou terminar essas duas aqui. Existe um jeito básico de calcular reflexos quando a gente precisa de um acordo em audiência? Essa pergunta faz muito parte do curso que nós demos semana passada, Reflexos Monetização, tá? Eu não vou aprofundar no assunto, mas assim, para vocês até numa próxima oportunidade assistirem um curso, mas diante do que nós mostramos na caneta aqui passo a passo, na minha opinião, não pode, dentro de um acordo que se perde um pouco de cada lado, tá? Para fazer um equilíbrio aí, menos que 50% eu não admitiria de reflexos sobre qualquer verba dentro de um acordo. E para acabar as caixinhas aqui, vocês pretendem levar seus cursos para outros estados presencialmente? Existe o projeto sim, você aí da sua cidade, não só de outros estados, sua cidade. Estamos falando com o núcleo da ESA, que abrange aí vários locais, mas você da sua cidade, da sua OAB aí, se caso quiser algum curso da gente, nos procure, peça para o pessoal lá da organização do curso entrar em contato com a gente, que a nossa intenção realmente é de participar em outros eventos aí, em outros locais. Temos perguntas aqui no chat, por favor. Dúvida da Rosângela. Fugindo um pouco sobre o adicional noturno, o trabalhador foi convocado para trabalhar em um feriado, a jornada iniciou às 22 horas e terminou no dia seguinte. Essas horas são pagas na integralidade, com 100%? Vamos lá, pergunta excelente. Já vi pessoas pensando de uma forma diferente, mas qual que é o normal? A gente sempre olha a jornada do empregado quando ele entra. Então, esses funcionários que entram num dia e saem no outro, tá? Faz essa virada de turno noturno. Então, não existe essa separação das 22 à meia-noite do sábado, por exemplo, com 50%, porque ele trabalhou num dia útil, tá? E depois essas restantes de horas, da partir da meia-noite até o término, com 100% no domingo. Já vi teses sendo tentadas a respeito, tá? De pedir, tanto ao inverso também, pedir o pagamento com 100% ou com 50%, coisas parecidas. Mas não, você sempre contabiliza o início da jornada. Então, se ela iniciou-se às 18, claro que assim, eu estou dizendo não uma prorrogação, que a pessoa, de repente, trabalhou até 1h da manhã do feriado. Ela entrou no dia anterior, trabalhou até 1h da manhã. Aí é uma hora extra normal. Que cabe, se você quiser, de repente, pedir que essa que passou da meia-noite com 100% é uma tentativa. É o advogado que pede. Mas, normalmente, tá, nos casos, mais de 99% dizendo, é sempre da entrada do empregado até a saída. Então, se ele entrou às 22 da véspera de feriado ou de um sábado e saiu às 6 da manhã no domingo, essas horas integralmente são com 100%. Mais alguma? Tem. E na rescisão por acordo, os 20% também entram na base de cálculo? Rescisão por acordo? Os 20% também entram na base de cálculo. Os 20% da rescisão de comum acordo, ele na verdade, eu não entendi muito bem o pedido, mas esses 20% se refere-se ao FGTS, né? Eu não sei se você puder responder qual base de cálculo que você está querendo sugerir a respeito. Ela entra como reflexo, ela não entra como base de cálculo, tá? A dispensa de comum acordo, existem algumas coisas, né? Não tem o aviso prévio, o FGTS se libera parte dele, acredito que é o 80%, e a multa do FGTS é de 20%, não de 40%. Então, essa multa de 20%, ela é, na verdade, um reflexo e não uma base de cálculo. Se eu não fui claro, qualquer coisa,
responde no chat lá. Mais alguma? Tem só mais um comentário Tá. da Rebeca. Ela falou: sou calculista e vejo diversos advogados perdendo muito dinheiro por não calcular a inicial de forma correta, principalmente quando os juízes limitam os pedidos conforme os valores da inicial. Os calculistas devem ser muito valorizados pelos advogados, posto que acaba refletindo nos honorários recebidos pelo advogado. Qual o nome dela? Rebeca. Rebeca, perfeito, obrigado por defender a classe, isso é verdade. Infelizmente, a visão no mundo jurídico, ela não tem um olho tão específico à importância dos calculistas nesse trabalho em parceria juntamente com o advogado. Tá? Eu sei que a dificuldade, principalmente do advogado de reclamante, para ele custear o processo desde a petição inicial até a liquidação para efeito de cálculo. Mas sempre uma consulta, se você tiver um escritório parceiro, alguma dúvida, eu sempre tenho clientes que me mandam dúvidas aqui, que a gente acaba dando um jeito de ajudar a tirar alguma dúvida. E, claro, esses cursos são importantes exatamente para isso, para vocês terem o momento certo, a forma certa de pedir e poder calcular de uma forma para não ocorrer prejuízos grandes, que nós vemos muito isso acontecendo, tanto numa petição inicial quanto numa defesa. Ontem mesmo, se der tempo, no final do curso eu conto, ontem peguei um processo que foi uma salada de fruta, gente, que vocês não têm ideia o que aconteceu. Se eu tiver tempo no final e lembrar, é um processo de sobreaviso. Eu vou falar para vocês o que aconteceu nesse processo. Só se der tempo no final. Tudo certo aí, Sofia? Tá? Então vamos começar a nossa aula. Aqui, pessoal, não esqueçam aqui do nosso desconto promocional aí aos nossos queridos alunos. Tá? E uma primeira questão que eu quero começar hoje, antes do nosso primeiro assunto, que nós temos 2 hoje, é saber se de ontem, sobre a hora extra noturna, se vocês conseguiram compreender a linha de raciocínio que eu considero como correta, a fim de apresentar a hora extra noturna. Se ficou alguma dúvida a respeito, tá? Que a gente pega alguns minutos aqui e sana essas dúvidas se tiver alguma dúvida a respeito referente ao que ocorreu ontem das horas extras noturnas e reflexos. Ficou alguma dúvida que a gente possa explanar presencialmente ou pelo chat? Senão a gente já vai passar para o próximo assunto. Perfeito. E sobre dúvidas para a gente iniciar a aula sobre ontem? Tá tudo ok? Se tiver tudo ok, coloca um joinha aí que a gente segue o jogo. Oh, maravilha. Isso é muito bom, muito bom. Tranquilo aí também? Vamos lá, gente. Como é que eu estou aparecendo aqui? Hein, Sofia? Tá aparecendo eu aqui ou não? Não, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Que eu tô entre a lousa e o banner. Aqui apareceu? Tá. Gente, nós vamos falar o seguinte. Nosso slide de hoje, o primeiro, é a aplicação de juros após a dedução do INSS. Primeiro eu vou falar da súmula 200 do TST. Essa súmula 200, ela fala o quê? Que os juros são aplicados sobre o principal corrigido do cálculo. Então, primeiro você se corrige tudo e depois aplica os juros. No entanto, tá? Nós começamos a lançar essa tese. Essa tese, no começo, ela começou a ter o nariz torto pelos juízes, isso em contestação, mas eu estou tendo muito êxito nisso daí. Inclusive o próprio PJ-Calc, que o PJ-Calc ele tem um padrão que mais ou menos ele acompanha a legislação atual. E no padrão que você vai selecionar lá para efeito de cálculo da contribuição dos juros de mora, ele já vem assim, não vou dizer selecionado, ele já vem lá demonstrando verbas menos contribuição judicial, que você pode trocar para verbas, você pode deixar nessa opção. O que seria isso? Já tivemos diversas decisões favoráveis neste sentido. Os juros de mora incidem somente sobre o montante devido ao reclamante atualizado monetariamente. O que eu disse agora da súmula 200 do TST. No entanto, antes do cálculo, contudo, devem ser deduzidas
as contribuições previdenciárias sob pena de ser embutido no valor líquido devido ao empregado um acréscimo correspondente aos juros sobre o valor da verba referida à cota a um crédito que não pertence a ele, e sim à Previdência Social. Matematicamente dizendo, o que eu estou falando? O INSS, que é deduzido do crédito do empregado, não pertence a ele. É uma verba que pertence à União, correto? Então, assim, você aplicar os juros de mora sobre o principal bruto corrigido, você está aplicando juros sobre uma verba que hoje é a taxa Selic, né, que são os juros que a gente utiliza, sobre uma verba que não pertence ao empregado. E se você for pensar mais ainda, você está aplicando a Selic duas vezes, porque hoje a súmula 368 do TST, que é praticamente aplicada já em todos os processos, ela determina que a atualização das contribuições previdenciárias dentro de um processo aplica-se a taxa Selic. É a mesma aplicada aos créditos previdenciários. Então, qual é a nossa tese a respeito? É pedir que, quando no cálculo do empregado, na liquidação de sentença, aplica-se os juros de mora apenas sobre o seu líquido já deduzido do INSS, para não haver uma duplicidade de aplicação de Selic, que você está aplicando Selic sobre a contribuição e Selic sobre o crédito do reclamante. Tá? Na verdade, a empresa está sofrendo duas penas aí, né? Porque a Selic já pesa um pouco sobre as contribuições previdenciárias, que antigamente, antes da súmula 368 ser tão exigida assim, era apenas o próprio crédito, o crédito trabalhista, né, sem juros, que era somente a TR e depois o IPCAE, agora é a taxa Selic, desde a época, né? Só não cabe a multa. Então, como ficaria um exemplo mais prático aqui? Cadê o passador de slide, por favor? Clica para mim, por favor, no slide. Provavelmente deve estar fora. Eu fiz aqui uma simulação, só sobe um pouquinho a setinha para sair do local. Ó, gente, eu fiz uma aplicação prática simples para nós entendermos aqui, tá? Um exemplo prático, caso 1, juros sobre o principal sem a dedução do INSS. Então, vamos dizer aqui que nós temos um principal corrigido de R$100 mil no processo, ok? Juros de 25 mil, INSS de 1.000, imposto de renda de 10 mil, tá? Então, nós temos aqui R$100 mil mais 25% de juros, 125 mil, menos 8 mil do INSS, menos do 10 mil do imposto de renda, nós temos um total aqui de 107 mil líquido. Esse aí, nós estamos aplicando a súmula 200 do TST, aplicando juros sobre o principal corrigido. Aí, depois disso, que vem os descontos. Isso é o que normalmente se faz nos cálculos. Agora, qual é a nossa tese para ajudar a empresa nesse sentido? É o caso 2. O que nós fizemos aqui? Ó? O principal, mesmos valores, tá? Principal corrigido 100 mil, juros 25, INSS 8, imposto de renda 10. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 100 mil menos... Eu até entendo que o imposto de renda deveria sair disso aí. Eu só estou falando do INSS, que são as decisões mais favoráveis, tá? Atualmente, o imposto de renda ainda não estão aceitando, e o próprio PJCAL, que não tem esse recurso de você também abater o imposto de renda da base de cálculo. Eu até entenderia também, porque o imposto de renda não pertence ao reclamante. É porque o imposto de renda, às vezes, dependendo da declaração do reclamante, ele consegue ter o estorno de algum valor. Tá? Então, talvez por essa questão ainda não seja, mas eu entenderia que também devia. Mas estamos falando aqui do que estão sendo aceitos pelos juízes, inclusive... Vou citar, eu sou perito da primeira vara de Cotia, os despachos da primeira vara de Cotia já pedem para os cálculos serem feitos dessa forma, tá? Isso aí já é um entendimento da primeira vara de Cotia, que eu sou perito de lá. Então, aqui, você imagina aqui o que nós fizemos aqui, ó. Então, nós temos 100 mil reais aqui. Então, eu estou invertendo a situação. Esse aqui é o principal corrigido do
do cálculo principal corrigido. Então, antes disso, eu vou deduzir o INSS aqui de 8 mil. Então, menos o INSS, porque isso aqui não pertence ao reclamante, pertence à União. 8 mil reais. Nós vamos derrubar essa base aqui para 92 mil reais. Ok? Aí, sobre essa base, que nós vamos aplicar agora os juros. Então, aqui vai ter mais 25% dos juros. Que nós vamos chegar aqui a 115 mil. Deixa eu só ver quanto dá separado isso aqui. 92 vezes 25%. Nós temos aqui 23 mil de juros. Então, aqui 0, 0, 1, 2, 3, 5, 115 mil, ok? Menos os 10 mil do imposto de renda, por final, menos imposto de renda retido na fonte, 10 mil reais. Então, aqui, o reclamante vai receber 105 mil reais líquidos. Então, vejam que no slide anterior, nós temos... Saiu aqui, explicação após aqui. No slide anterior, nós temos aqui que ele recebeu um líquido de 107 mil. Contra, agora, um líquido de 105 mil. Então, isso aí, querendo ou não, a gente fala assim, de grão em grão a galinha enche o papo, tá? Aqui são números fictícios, tá? Tem processos que podem dar muito mais, tem processos que podem dar muito menos, tá? Mas aqui nós estamos vendo que existe uma diferença de 2 mil reais. 2 mil reais você já paga um perito. Tá? Seja um perito que venha antes no processo de periculosidade, insalubridade, ou um perito de cálculo no futuro. Então, aqui é um conceito, tá? Existem já muitas varas aplicando, igual eu comentei da primeira de Cotia, isso já vem no despacho para quando eu sou nomeado, para que faça-se a inclusão dos juros após a dedução do INSS, tá? E tem muita jurisprudência favorável nesse aspecto. Então, não custa, já na contestação, em alguma parte, argumentar que, no caso de condenação, requer a aplicação dos juros de mora somente após a dedução do INSS. Ok? Dúvidas aí no chat a respeito? Essa parte aqui é a mais tranquila. Põe um joinha a todo mundo aí para ver se a gente pode continuar. Maravilha. O pessoal aqui é tranquilo. Hoje nós estamos mais tranquilos. Pessoal, agora eu quero o seguinte, eu vou apagar aqui o quadro. Ontem a aula foi bem desgastante, nós até passamos um pouquinho aí, que começou até a apitar o sinal aqui, a ESA não... Da meio-dia, ela já toca o sinalzinho para nós encerrarmos a aula. Esse assunto aqui que eu vou comentar com vocês agora é uma análise, vou dizer até uma análise pessoal minha, tá? Eu vinha rabiscando isso aí há alguns anos e vocês vão falar ou que eu sou maluco ou que eu tenho razão. Isso aqui nós falamos ontem é isso aqui. Vou ser sincero a vocês que conversei com 2 juízes a respeito, tá? Vou falar de um só, que hoje é desembargador muito conceituado, o Dr. Homero Batista, uma pessoa, um ser humano fantástico. Eu tive a liberdade de conversar com ele diversas vezes, inclusive sobre a OJ 394, que eu brigava, eu já dizia nos meus cursos anteriores aí que não era bis in idem, e foi provado que não é. Que também, nesse caso, ele foi muito favorável. Foi aí até que ele me procurou para bater um papo a respeito, que ele tinha o mesmo pensamento que a mim.
E eu tive a liberdade de mandar um WhatsApp, depois um e-mail para ele, que ele pediu para explicar melhor o contexto. Ele gentilmente me respondeu dizendo que ele não aceita essa opinião que eu tenho. Respeito às opiniões. Como nós estamos falando aqui em teses, e a jurisprudência, quem faz é o advogado, então gostaria que vocês prestassem bem atenção, tá? Com uma cabeça bem reclamada mesmo aqui, tá? Que nós vamos usar. Se a gente for pensar pelo lado do reclamante, não vai rolar. Eu quero que vocês prestem atenção nessa linha de raciocínio minha para ver se eu tenho razão, porque se falava muito de um conceito que era proibido na Justiça do Trabalho, de adicional sobre adicional. Aí vocês vão falar, professor, mas está um pouco contra aquilo tudo que você falou nos 2 dias que você ensinou. Os 2 dias que eu ensinei não foi baseado nessa tese nova, tá? Que eu estou mostrando para vocês. Mas eu acho ela interessante e eu acho ela plausível. Vamos lá. Eu vou ler bastante para vocês aqui agora, mas a gente vai explicar. Do adicional de periculosidade apenas sobre a hora normal e não sobre o adicional das horas extras. Aí é o inverso da hora extra noturna que nós fizemos ontem, ok? Ontem eu falei que a hora noturna ela só deve incidir sobre o adicional, porque sobre a hora normal ela já está sendo ou apurada ou paga, para evitar uma duplicidade e para ter um demonstrativo mais claro no quadro, você apontando as 2 verbas. Vamos lá. Uma tese interessante e polêmica, referente à forma de composição da base de cálculo das horas extras pela integração do adicional de periculosidade. De antemão, vale ressaltar, são tudo palavras minhas, tá, gente? Fica mais fácil a gente ler aqui, que eu escrevi tudo isso aqui. Que não estou afirmando que o adicional de periculosidade não deve integrar as horas extras. O que eu busco demonstrar é que a operacionalização desta integração está sendo feita, na minha opinião, de forma incorreta pelas empresas, resultando no vedado adicional sobre adicional. Vamos lá com calma. Então, na minha opinião, deve integrar, mas aqui eu vou mostrar para vocês os conflitos de súmulas que nós temos, tá? Tem muita súmula que uma contradiz a outra. Vamos analisando. Ao integrar o adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras, comete-se equívoco no procedimento contábil, uma vez que se computa adicional sobre adicional. Por exemplo, numa jornada diária de 8 horas, se o funcionário laborar 10 horas, terá direito ao pagamento de 2 horas extras acrescidas de no mínimo 50%. Então vamos lá. Eu só vou marcar aqui para esse exemplo ficar. Então estou dizendo que o empregado horas trabalhadas 10 horas, tá? Menos 8 horas do limite, ele tem direito a 2 horas extras. E esse empregado, ele recebe salário mais periculosidade. Por enquanto, isso aqui que vai ficar escrito para nós. Vamos continuar aí pausadamente o nosso raciocínio, tá?
Quero ver se vocês vão compreender o que eu tenho a dizer. Primeiro, quero dizer sobre o conceito de adicional sobre adicional. A vedação da aplicação de adicional sobre adicional é fundamentada no princípio da não cumulatividade, que é uma das bases do sistema tributário e é aplicado em outras áreas, incluído o direito trabalhista. Na legislação trabalhista, a aplicação desse princípio significa que cada verba ou adicional deve ser calculado sobre uma base de cálculo específica e não pode ser incluído na base de cálculo de outro adicional. Isso garante que o empregado receba uma remuneração justa e proporcional ao seu trabalho, sem que haja acúmulo de valores sobre o mesmo fato gerador, um efeito dominó causando prejuízos às empresas. Então, assim, se você pensar, o cara recebe periculosidade, recebe horas extras, recebe adicional noturno. Aqui eu estou dizendo, eu até relembrando, tá, gente? Eu acho que foi em 2019, eu participei de um congresso que foi chamado de Duelo de Titãs. E esse congresso, montaram-se 2 palcos e colocavam-se cada jurista defendendo uma tese diferente. E eu fui chamado de última hora pela Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que eu estava dando um curso lá na época, para substituir um juiz que ele ia estar ausente no processo. E foi bem naquela época que estava aquela briga do ATR e o IPCAE. Queriam que tirasse a TR, que a TR estava zerada há muito tempo, e o PCAE e tal. Aí me chamaram para defender a tese da TR. Por muita sorte, ironicamente dizendo, o meu duelo foi com o professor Ricardo Calcini, que muitos devem conhecer. E ele, claro, foi defender o IPCAE e eu fui defender a TR. E o meu convite foi assim, eu estava na quinta, eu tinha que participar no sábado. Ao levantar esses dados, falei, gente, jogaram um abacaxi na minha mão, porque não existe tese jurídica defendendo a TR. Na época, só se falava de PCAE, PCAE, PCAE. Peguei minha equipe, coloquei para ajudar, todo mundo procurando, minha esposa me ajudando e tal. Falei, Jesus Cristo, não temos aqui uma tese jurídica para enfrentar o Ricardo Calcini. Aí, qual foi a minha saída? A famosa matemática. Aí eu falei, não tenho declarações jurídicas a dizer, então eu vou pelo efeito matemático. E lá foi um duelo muito bacana, disseram inclusive que foi um dos melhores duelos, porque realmente nós saímos no pau lá, eu e o Ricardo Calcini, ele querendo jogar a lei para cima de mim, eu querendo jogar as contas matemáticas para cima dele, e eu dizendo da insegurança que na época, mesmo a TR estando zerado, o empregado já recebia 12% de juros ao ano, que era 1% ao mês, e aquilo outro tal. Então foi um duelo muito interessante, e eu não estava muito errado em defender a TR na época, porque na verdade já queriam se aplicar o IPCAE sobre tudo aquele passivo que a empresa tinha. Então a empresa que devia 100 mil no mês, ela de uma hora para outra, se isso fosse aceito, ela está devendo 200 mil reais. Isso era um absurdo, dava uma insegurança dentro do país, e tinha até um momento certo para aplicar isso. E, na verdade, você vê hoje a taxa Selic, se não me falha a memória, ela caiu para 10,25, né? Então, o ADC 58 se aplica o IPCAE até a data do ajuizamento da ação, e daí por diante é a taxa Selic. E hoje a taxa Selic é 10,25. Então, hoje, o empregado, se você for comparar a época, ele está recebendo menos que 12%, que era os juros de mora, 10,25. Então, foi o que eu defendi, foi muito bacana. E isso aqui é a mesma coisa. Eu peguei um escritório muito grande, há um mês atrás, por coincidência, contestando o meu cálculo. O nome do escritório, inclusive, ele nas redes sociais, ele bomba bastante. Nelson Williams, tá?
eu peguei o escritório dele contestando um cálculo meu usando esse argumento. Claro que eu lasquei o pau do outro lado, porque eu estava pelo reclamante, tá? Mas eu achei um barato. Falei, pô, tem alguém maluco igual a mim que pensa dessa forma. Eu achei o máximo. Só que, claro, eu fui para o lado que eu estava pendendo. Então, o que acontece? Isso vira um efeito dominó, tá? Se nós formos pensarmos em tudo que o empregado ganha, claro que existem os direitos trabalhistas, mas muitas leis não explicam a forma de apuração. Foi o que eu disse do adicional noturno ontem. Incluir o adicional noturno na base. Mas como que se inclui? Eu mostrei para vocês, na questão do bom senso, a forma mais correta que eu entendo e outros autores de livros entendem também, tá? E tem autores de livros, que eu acabei não trazendo o nome, eu até ia anotar onde esqueci, que não concordam com isso que eu digo, tá? Da aula de ontem. Mas, pelo menos, os mais importantes concordam, já fico satisfeito com isso. Então, existe um acúmulo de adicional sobre adicional, adicional sobre isso, adicional sobre aquilo, que forma uma revolução, que você pega lá um empregado para ganhar R$2.000 por mês, no final ele vai te sair 5, 6 mil reais, dependendo da carga horária dele. Uma coisa assim que se torna inviável para as empresas. Além disso, o entendimento de que não é permitido aplicar adicional sobre adicional também é fundamentado na interpretação das normas trabalhistas e na jurisprudência dos tribunais trabalhistas, que têm entendido essa prática viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de contrariar as disposições legais aplicáveis. Aqui o conflito que eu falo para vocês. Ó. O primeiro conflito que eu encontrei aqui. Ó. A análise em questão envolve muita polêmica e discussão, na qual envolve um certo conflito entre a súmula 191 e 264 do TST, que nós falamos bastante da 264. O que diz a súmula 191 no inciso 1? O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescidos de outros adicionais. Súmula 191. Aí nós temos a súmula 264. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa. Grifo meu. Eu grifei os pontos que eu acho importante para a gente discutir. Então, vejamos. A súmula 191 fala que não pode que o adicional de periculosidade incida, ele não pode ser sobre este acrescido de outros adicionais. Ele fala somente do salário básico. Já a súmula 264, ele fala que ele é integrado por parcelas de natureza salarial. E o adicional de periculosidade, ele é uma verba de parcela de natureza salarial. Então, tudo bem por aqui? Todo mundo, pelo menos a princípio, entendendo o que eu estou falando? Joia. Da legislação e jurisprudência, analisando separadamente cada súmula, temos que a súmula 191, inciso 1, limita a apuração do adicional de periculosidade apenas sobre o salário básico. Já a súmula 264 determina a chamada globalidade salarial. Nesta se enquadra o adicional de periculosidade. É o que eu exatamente acabei de falar antes do slide. O desígnio deste artigo é comprovar de forma legal e matemática. Estou até chamando de artigo, tá? Que eu estou montando um artigo e estou vendo se eu consigo publicar em algum
site jurídico, tá? Estou vendo com migalhas, com juro, vou montar uma coisa bem elaborada e eu já estou entrando em contato com eles. Então, já estou chamando de artigo. A gente já tem que profetizar a questão. O desígnio desse artigo é comprovar de forma legal e matemática que a aplicação dessas súmulas nos cálculos trabalhistas vem sendo interpretada de forma irregular, na qual gera uma corrente de valores a serem pagos pela empresa aos seus funcionários, nos quais oneram em demasia a folha de pagamento, em consequência, os processos trabalhistas. Continuando. O significado de bis in idem, em latim, significa duas vezes o mesmo, ou repetição sobre o mesmo. O uso deste termo pode indicar a ação de repetir uma determinada atividade, metodologia ou cobrança, representando no direito a proibição à repetição de uma pena ou outra ocorrência de forma duplicada. O que eu quero passar para vocês é que, no meu entendimento, a forma que hoje é apurada por todos a incidência do adicional de periculosidade nas horas extras, e depois nós vamos falar de outras verbas que ocorrem a mesma situação, tá? Para mim é uma dupla penalidade. Eu acho que está tendo aí uma bola de neve contra as empresas. Vamos continuar. É devido o adicional de periculosidade sobre o trabalho extraordinário e não sobre o valor apurado a título de horas extras. O que eu quero dizer com isso? É devido o adicional de periculosidade sobre o trabalho extraordinário e não o valor apurado a título de horas extras. O que eu quero dizer com isso aí? É assim, faz jus o empregado ao adicional de periculosidade nas horas extras praticadas? Porque ele continua no trabalho de risco, tá? Se ele trabalhou lá até, vamos colocar aí das 10 às 18, se ele ficou até às 20, 21, 22, ele continua exposto ao risco. Então, sobre essas horas que ele trabalhou no risco, continuou-se no risco, tá? Falando sobre um empregado mensalista, inclusive, essas horas devem ser pagas com o adicional de periculosidade. Não discordo, porque o risco continua. Tanto que, antes existia uma briga, que hoje não existe mais, que falava que se a pessoa trabalhasse apenas por 1 hora em periculosidade, se pagava parcialmente. Isso é uma discussão muito antiga. Pagava-se parcialmente o adicional de periculosidade e não integralmente. Mas, poxa, a pessoa pode morrer nessa 1 hora de trabalho, corre o risco. Então, mudou-se a ideia, então, paga-se integralmente e não de forma proporcional. Então, eu não estou dizendo aqui que o empregado não faz jus. Ele faz jus sim, tá? Tem que receber. Não estou tirando o direito do empregado. Continuando. Evitando assim, tá na segunda linha aqui do segundo parágrafo, evitando assim a incidência de adicional sobre adicional. Existe, inclusive, uma jurisprudência específica do TRT da segunda região apreciando a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo das horas extras. Vejamos, tá? Difícil de achar, mas eu achei e eu vou comentar outra coisa com vocês. Observe-se que, para o cálculo da hora extraordinária com incidência do adicional de periculosidade, deve-se computar o adicional da hora suplementar apenas sobre o valor da hora normal, somando-se ao valor desse adicional e da hora simples ao adicional de periculosidade relativo a 1 hora. Não estaria, vírgula, pois, vírgula, afrontando o que dispõe a jurisprudência, já que o adicional de periculosidade efetivamente
comporia a base de cálculo da hora suplementar, não, entre parênteses, do adicional da extraordinária. Tá? Vejamos, TRT da segunda região, terceira turma, está lá o número do processo, o acórdão, tá? Estou dizendo que eu grifei. No entanto, igual a doutora Sandra disse aqui agora há pouco, esta decisão é de 2011, nós estamos em 2024. Procurei bastante decisões recentes. Não existem. Por que não existem? Porque ninguém atualmente está pensando desta forma. Não está tendo uma análise matemática sobre as leis para que se possam ser criadas teses para que venham a futuramente virar uma jurisprudência. Vocês podem ver que aqui tem uma jurisprudência e 2011, então existe alguém que entendia da mesma forma. Mas, professor, olha aqui, ó. Sua citação é de uma jurisprudência de 2011. Então, quem faz a jurisprudência é o advogado. Temos poucos entendimentos favoráveis a este respeito, no qual, inclusive, podemos utilizar em diversas analogias, mas temos que começar a fecundar o embrião, ou seja, na contestação. Vamos demonstrar isso em números, o que eu quero dizer? Até agora nós lemos bastante. Disse, afirmei, a jurisprudência afirmou, que o adicional de periculosidade é devido sobre a hora suplementar. Vamos pensar assim, hora suplementar é uma coisa, hora extra outra coisa. Então, assim, a hora suplementar é aquela trabalhada além da jornada. A hora extra, que é a mesma coisa da hora suplementar, no entanto, ela está acrescida do adicional. Só quero separar esses nomes para a gente compreender aqui. Então, vamos dizer aqui, ó, já fazendo as contas, tá? Já supondo que vocês já fizeram outros cursos de cálculos com o professor e estão lá fazendo uma inicial, fazendo uma contestação, coisa e tal. E o salário hora, para facilitar a nossa vida aqui, tá? Salário hora do empregado, neste aspecto aqui, são R$10. Adoro usar esse número que ele facilita muito a vida da gente. R$10. Pensando num salário mensal de divisor 220, ele ganhava 2.200 por mês. Mas a periculosidade, 30% sobre o salário hora dele, ele vai receber mais R$3. Vejam que existem várias formas da gente chegar ao mesmo resultado, né? A alteração dos fatores, como é que é? Não altera o produto, né? A ordem dos fatores não altera um produto. Então, aqui a remuneração desse empregado, remuneração hora. Remuneração hora. É de R$13. São de R$13. Bom, vamos lá. Nesse primeiro exemplo que eu dei, de um dia só, tá, para facilitar o entendimento, para não complicar muito as contas, eu disse que esse empregado trabalhou 10 horas, tem 8 horas de limite, tem 2 horas extraordinárias feitas. Então, o que é o normal? Ele fez 2 horas extras, tá? Com 50% de adicional, tá? Vamos colocar aqui adicional de 50%. Então, vamos colocar o primeiro, o modo normal, que todo mundo faz, tá? Remuneração mais 50% da hora extra, 6,50. Então, aqui, a hora extra com 50%, com a globalidade salarial dita na súmula 264 desse empregado, é 19,50. Então, no primeiro caso, se ele fez 2 horas extras, como é feito o cálculo normalmente? Aquilo que eu vou fazer. Nós temos aqui uma quantidade 2 multiplicada pelo salário hora extra 50%.
que são R$19,50. Se eu não tiver muito errado, isso aqui dá R$39. Então, isso aqui é o que todos nós fazemos, inclusive eu, nos meus cálculos. Eu só aplico essa minha tese, que eu estou tentando aí levantar uma bandeira para ela, quando o advogado de reclamada, que eu converso com ele fala, Marcão, quero que reduza o cálculo aí, manda bala, o que você quiser fazer aí, tá nas tuas mãos. Aí, eu adoro isso, aí eu vou para cima do que a gente gosta de fazer. Então, esse é o normal. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Que eu sempre procuro o apagador lá, tá aqui. A hora suplementar, sobre essas 2 horas que ele trabalhou, é devido ao adicional de periculosidade. No entanto, não sobre o adicional de 50%. Ele trabalhou de forma periculosa, além do limite contratual, todas as horas efetivamente trabalhadas pelo empregado devem ser remuneradas com o adicional de periculosidade. O que eu não acho justo é ficar essa acumulação de adicional sobre adicional. Então, qual seria aqui, tá? Qual seria aqui o pensamento 2? Eu vou deixar desse lado para não... Então, aqui nós temos aqui o que eu vou chamar aqui entre aspas, que aspas linda minha, normal. Eu quero aumentar o tamanho da letra aqui, faço umas coisinhas bonitinhas aqui. O que eu chamo de normal, que nós costumamos atuar. Aí, o que eu vou fazer desse lado? Qual que é o pensamento? Qual é a quantidade de horas extras dele? 2. Então, ele fez aqui 2 horas extras. Aqui é o salário hora, aqui a periculosidade. Ok? Então, se ele fez essas 2 horas extras, primeiro, e como nós estamos dizendo aqui, que eu quero separar para vocês entender, então essas 2 horas suplementares, vamos chamar assim, para separar, ele deve receber o adicional de periculosidade. E qual que é o valor da periculosidade que ele recebe sobre o salário dele? R$3 por hora. Então, aqui ele vai receber 2 vezes R$3. Ele tem direito a receber aqui a periculosidade sobre a hora suplementar de R$6. Ok? E ele fez 2 horas extras. Então, ele fez aqui 2 horas extras. Então, como vai funcionar? Aqui já estou chamando de horas extras. Tá? Se o salário hora dele são R$10, o salário hora mais 50% é igual a 15. Então, 2 horas extras vezes R$15. Então, ele vai receber aqui R$30 de horas extras. Somando o resultado 1 com o resultado 2, nós temos aqui um total de R$36 contra 39 normalmente apurado. Então vamos recapitular. Eu estou dizendo, afirmando, não estou tirando o direito do empregado. Eu acho que deve, justo, na lei, ele receber o adicional de periculosidade sobre a hora
extra, a hora suplementar, a hora que ele trabalhou a mais do que o limite contratual, que sobre o limite contratual ele vai ganhar lá 30% do salário dele. Só que existe o conceito da não acumulação, de adicional sobre adicional. Então aqui eu estou separando aqui os cálculos. Igual nós fizemos lá ontem, na aula de ontem ou anteontem, na primeira, acho que foi na primeira aula, da súmula 340, que no caso a OJ 397, que nós separamos lá o salário base, né, o fixo que ele recebe, mais as comissões. Fizemos 2 cálculos de forma separada. Tá? Um nós fizemos hora mais adicional, outro nós fizemos somente o adicional. Aqui é o mesmo conceito de apuração. Então, assim, ele vai receber a periculosidade sobre as horas extras suplementares que ele teve. No entanto, eu não concordo a acumulação de um adicional mais adicional. Então, normalmente, nós apuramos aqui 39. Só que fazendo dessa forma, dá 36. Agora vocês dão uma olhadinha aqui, a diferença de um para o outro é de R$3. Eu estou dando um exemplo aqui de 2 horas extras. Só 2 horas, R$3. Professor, é pouco? Poxa, vamos pensar aí que o cara fazia 50 horas extras por mês. Vamos pensar que o cara tinha um contrato de 3, 4, 5 anos. Reflexos, demissão sem justa causa, IPCAI até ajuizamento da ação acumulado com TRD, mais Selic, mais encargos. Se a empresa não for uma optante pelo Simples, aqui ela vai recolher mais 23%, que é uma verba salarial. Gente, isso vira uma bola de neve. Eu já estou conseguindo, que eu dou assessoria a empresas, tem empresas grandes que eu trabalho, que nós fazemos certas reuniões sobre folha de pagamento. Eu não sou contador, mas eu analiso o holerite da empresa. E eu constatei algumas coisas. Uma delas foi que essa empresa, ela paga o adicional noturno na hora extra 1,80, igual nós mostramos ontem, que é duplicidade. Eu falei, poxa, olha aqui, ó, vocês pagando o adicional noturno 2 vezes sobre as horas extras noturnas. Alguma pergunta no chat? Que a gente vai dar uma... Oi? Estão pegando o raciocínio? Está dando para entender a separação aqui? Nós estamos aqui fazendo igual o Jack Estripador. Nós estamos fazendo por partes. Bem maquiavélico mesmo. O matemático, ele pega fundo. Um monte de curtidinha. Legal, gente. Então, assim, veja... eu não vou recordar o que o Homero Batista me disse. Me dá um segundo. Talvez eu ache aqui no meu celular, aqui, vou pegar um pedacinho da resposta que ele me deu. Eu dei pelo professor Marcos Montagnani. Deixa eu escrever aqui. Ele é um gentleman. Achei. Vamos lá. Eu fiz um e-mail enorme para ele aqui. Eu fiz uma réplica e uma tréplica ainda para tentar convencê-lo. Eu não vou... O que ele me mandou foi bastante. A resposta final dele... Ele é muito gente boa. Marcos, querido, de fato eu estou sem fôlego para uma tréplica consistente, que eu mandei enorme para ele. Mas relendo sua réplica, o que eu posso dizer é que o adicional das horas extras segue a mesma natureza e os mesmos preceitos do valor da hora simples. De modo que a bifurcação da base de cálculo ou modo de operação são inapropriados para os fins da redação do artigo 7º, aí ele já vê com a Constituição Federal, né? Já bate forte, né? O artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal e o artigo 64 da CLT, ambos referindo à necessidade de cotejo da hora simples e da hora majorada. Eu discordei dele, essa foi a tese que ele me passou aqui, ainda bem que eu achei. Então ele acha que
o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, para o mesmo tratamento que se dá à hora normal, se dá ao adicional da hora. Mas aí que eu falo para vocês que existe aquele conflito de entendimentos de jurisprudência, tá? Fala aí, tem uma duvidazinha aí? Do professor Homero, porque me parece clara a sua explicação. Seria porque são adicionais de naturezas diferentes? Não, não é que são adicionais de natureza diferentes, Wilson. Na verdade, aqui, o que o professor Homero está dizendo é que ele citou aqui o artigo, acho que foi 64 da CLT que eu falei, e uma parte da Constituição, que ele fala que deve-se o mesmo tratamento que se dá à hora normal, se dá ao adicional das horas extras. O que você faz para um, deve fazer em consequência para o outro. Essa foi a base jurídica que ele veio rebater o que eu disse para ele. Para encurtar o assunto, que ele fez uma resposta enorme, eu fiz uma resposta maior ainda, e no fim ele resumiu o entendimento dele para não esticar, que ele falou até que estava sem fôlego de continuar a conversa. Né? Nós fizemos por e-mail, não foi pessoalmente e tal. Então ele fala que o tratamento é o mesmo. Só que eu tenho um conceito de adicional sobre adicional que é vedado. Agora eu vou um pouquinho mais além, tá? Porque assim, agora eu estou fazendo uma coisa assim bem patronal. O Homero, ele tem que ser imparcial, né? Ele defende mais os direitos trabalhistas mesmo do empregado. Claro que ele é uma pessoa digna, honrada dos seus julgamentos, né? De profissão. Quem sou eu para falar do professor Homero Batista, uma excelência aí no mundo do direito. Mas eu discordo da opinião por conta desse conflito de jurisprudências que nós temos, conflito de súmulas, que uma fala uma coisa, outra fala outra, aí você vê que as duas ficam desconexas, você acaba misturando, embrulhando uma em cima da outra, que acaba virando um efeito dominó, gera uma corrente de verbas. Agora, vamos ser um pouquinho mais maluco aqui. Imaginem essa hora extra ser uma hora extra noturna. Então, eu estou pegando aqui, ó, aplicando adicional de periculosidade sobre adicional de hora extra, e aí, por fim, ainda pego o adicional noturno e aplico sobre os dois. Tomando muito cuidado, o que acontece pra caramba, isso aí, tá, gente, é muito normal. O adicional de periculosidade também incide no adicional noturno. Eu acho que tem que incidir. Tem que incidir sobre o adicional noturno. Se o trabalhador está trabalhando à noite, ele recebe lá, o salário dele recebe o adicional noturno já é um plus a mais para o trabalhador que trabalha num horário diferente, no qual ele tem um desgaste biológico, físico maior do que quem trabalha de manhã. Ele já tem lá a hora reduzida de 60 minutos para 52,5, assim como tem um adicional de no mínimo 20% a mais para quem trabalha no período diurno. Ele também faz jus ao adicional de periculosidade sobre esse adicional noturno. Sou totalmente a favor. Mas aí você imagina uma coisa, olha os cálculos que eu pego daquelas 5 demonstrações que nós fizemos ontem. Faz o adicional noturno, o adicional de periculosidade sobre o adicional noturno. Aí você pega o valor do adicional noturno já acrescido da periculosidade. Você joga na base de cálculo junto com o salário base. Você vai aplicar o divisor. Aí você vai colocar lá a hora extra noturna. Aí você vai colocar salário, periculosidade, adicional noturno, divisor 220, hora extra mais 50% e assim por diante. Então, assim, vira uma bola de neve. Aí nós estamos falando de um acúmulo de 3 adicionais. E digo mais. Eu sou contra. Lembra que nós falamos ontem, foi uma aula até cansativa, surrada aqui, que graças a Deus eu consegui passar a ideia para vocês. Eu sou contra também que o adicional noturno entre na base de cálculo da hora extra noturna.
Mas, professor, você ensinou tudo ontem. Mas se vocês forem fazer uma analogia do que eu estou dizendo agora, é o mesmo preceito. Porque se eu paguei o adicional noturno, inclusive até o final do expediente dele, que foi de 1 hora suplementar, eu paguei já sobre o salário hora. Mesma coisa aqui, ó, eu pagaria o adicional noturno, vamos supor que ele trabalhou totalmente no período noturno, com prorrogação e os cambal. Eu paguei o adicional noturno sobre 10 horas. Então, por que eu vou pagar, além das 10 horas que eu paguei, mais adicional noturno sobre as horas extras, sendo que eu já paguei o adicional noturno até o final? Para mim, é uma repetição também. Mas eu acho que falta uma análise mais sucinta, que a gente vai muito na metodologia prática, né? Eu acho que falta sentar e analisar um pouco mais o que está sendo direito e o que está sendo excesso. Eu acho que há direitos e há excessos. Tá? Esse é o meu ponto de vista, tá, gente? É uma coisa que eu estou passando para vocês, que eu acho que é válido uma tese de contestação, de cálculo, porque quando o juiz manda integrar a periculosidade nas horas extras, não se fala como. Você procura nos livros. Isso aí, inclusive, não tem livro nenhum, tá? Eu quero, primeiramente, tentar publicar em algum artigo para depois inserir num livro meu. Só que eu estou procurando quem compre minha ideia. Só que a jurisprudência vai ser criada por quem? Por advogados. Se já teve uma jurisprudência em 2011, é porque alguém lá pensou. Se contestaram um cálculo meu no mês passado, de um escritório grande e renomado do Dr. Nelson Williams, com essa tese, é sinal que tem mais pessoas pensando igual a mim. Não foi aceita, logicamente que eu rebati. Eu não vi, porque tem resultados do nosso trabalho no escritório que a gente não fica sabendo. A gente sabe quando é contestado, que aí volta para a gente reavaliar para ver o que acontece. Mas quando é homologado, a coisa vai para frente, normalmente a gente não sabe do resultado. Sabe que alguma coisa aconteceu, fizeram acordo, foi homologado, está tudo ok. Mas não tem. Então isso aí, gente, é uma tese que eu quis trazer, deixar para a última aula, uma tese mais polêmica. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no slide mais dizendo de interessante aqui. Você põe de volta, amor, por favor? Ó, eu acabo até esquecendo que eu coloco no slide, eu gosto muito de lousa, eu sou a moda antiga, eu sou aquele professor de cálculo trabalhista raiz. Quem quiser uma hora fazer um cálculo raiz comigo e gostar da matemática mesmo, vai pirar, porque realmente eu pego do embrião lá até maioridade lá de cada cálculo na ponta do lápis, e eu não sou muito de acompanhar slide, eu vou mesmo pego para ter um roteiro, e eu gosto muito de lousa. Eu brigo muito, tem muitas OABs que eu vou que não tem lousa. Aí eu falo, gente, como é que eu vou dar uma aula de cálculo sem lousa? Aí os caras correm, arrumam aquele flip chart lá, e é ruim, pequenininho. Um dia eu fui dar aula numa pós aqui, a lousa pegava de ponta a ponta, assim, nossa, aquele lá, eu fui no êxtase, eu enchi a lousa inteira. Eu gosto de colorir, minhas canetinhas estão falhando aqui, faz um tempo que eu estava afastado dos cursos, então atrapalha um pouco. Aqui eu dei um exemplo, ó. Vou repetir para dar uma reforçada no que eu fiz embaixo. Um exemplo matemático simples é a apuração de 10 horas extras num respectivo mês, no qual o empregado recebe 2,5 de salário acrescido da periculosidade, 750, 30%, né? Totalizando a remuneração de 3.250 com divisor 220, e o adicional de 50% sobre as horas prestadas em sobrelabor. Para que se evite a apuração de adicional sobre adicional, temos que calcular o valor do salário hora de formas separadas. Vejamos. Primeiro, 2.500, salário base, dividido por 220, 11,36. Aqui eu já fui direto para o salário hora para ilustrar melhor. O segundo, 3.250, salário mais periculosidade, dividido por 220, 14,77. Nós temos aqui
11,36 contra 14,77. Então, temos 10 horas extras vezes 14,77, deu 147,70. É o primeiro exemplo lá da totalidade, 147,70. Estou falando que eu vou reformular todas as minhas canetinhas. Elas ficaram muito tempo encostadas. Comprar tudo nova, 147,70. E o segundo exemplo, depois apuramos o adicional de 50 apenas sobre o salário base e depois separado. Depois apuramos o adicional de 50% apenas sobre o salário base, podendo afirmar que esse não foi trabalhado. 10 horas extras vezes 11,36, o salário base, dividido por 220, 113 vezes 50, 56,80, mas tem continuação aqui. Que eu fiz de duas formas separadas. Então, fazendo separado, assim, o valor a ser pago ao trabalhador é de 147 mais 56,80. Um total de 204,50. Este aqui é separando a hora mais adicional e a periculosidade somente sobre sem estar o adicional junto. Tá? Nós fizemos a separação aqui. E o segundo exemplo, ó, 3,250, 220 horas, 14,77, chegamos a um final de 221,55. E o segundo exemplo dá 221,55. Eu acho mais fácil entender passo a passo, assim, da forma que vem, do que às vezes vem escrito, porque o slide às vezes nos limita a fazer de uma forma horizontal, e eu acho que a matemática, verticalmente olhando, ela fica mais bem expressa. Então, nós temos aqui uma diferença. De R$ 17,05. Temos uma diferença de 221 menos 204, R$ 17,05 apurados em duplicidade. Imagine quanto este valor não onera as empresas, pois esses valores repercutem em DSR, 13º, férias mais um terço, aviso prévio, fundo de garantia, INSS, imposto de renda, INSS patronal e assim vai. Não é permitido aplicar adicional sobre adicional de forma geral, uma vez que a legislação trabalhista brasileira não permite este tipo de traquejo. O adicional de periculosidade, insalubridade e o adicional de horas extras são direitos trabalhistas distintos. Foi o que o Wilson comentou, com base de cálculos diferentes, e cada um deve ser calculado e pago separadamente. Aqui, por que eu escolhi o adicional de periculosidade? Porque ele é mais simples de explicar, porque ele é 30% do salário base. A insalubridade, nós temos 3 graus, mínimo, médio e máximo, que 10, 20, 40, e ele é sobre o salário mínimo. Então, para a explicação de um curso pequeno, que na verdade, ele, apesar de envolver muita matemática, ele não é um curso de cálculo trabalhista, tá? Eu quero expor teses a vocês. Então, eu utilizo o lado mais prático para poder demonstrar o pensamento. O que eu quero trazer para vocês aqui não é nem tanto os valores, números. Eu quero trazer para vocês aqui o pensamento, como vocês devem pensar na hora de fazer uma contestação. Como é importante ter uma noção matemática jurídica geral para vocês fazerem as suas contestações, e até algumas dicas de petição inicial que eu dei aqui. Então, o que acontece aqui? Ó? Igual eu disse, vou repetir o último parágrafo. O adicional de periculosidade, insalubridade e adicional das horas extras são direitos trabalhistas distintos, com base de cálculo diferentes, e cada um deve ser calculado e pago separadamente.
Então, na minha opinião, periculosidade, ela incide, conforme a súmula 191, sobre o salário básico do reclamante. Ponto, 30%. E eu considero o salário básico do reclamante aquele que ele recebe em folha mensal e a hora suplementar dele. Então, se ele trabalhou além do contrato vinculado, lá no acordo do contrato de trabalho dele, seja 6 horas, sejam 8, 36 semanais, 44 mensais, 220, 180, o que ele trabalhar ultrapassando isso, deve ser pago a periculosidade. Já a insalubridade, o mesmo raciocínio. Ele ganha lá sobre o salário mínimo, deve ser pago também, porque se ele trabalhar 2, 3 horas dentro do ambiente nocivo, ele está lá se prejudicando a saúde. Mais ainda. Então, ele deve receber o adicional de insalubridade sobre aquelas horas que ele trabalhou a mais. Concordo plenamente. Só que eu discordo da metodologia de cálculo contábil, tá? Porque não existe assim. Algumas têm, tá? Como se apura. Por exemplo, igual nós falamos aqui da OJ 397, ela explica que sobre o salário fixo se apura a hora mais o adicional, sobre as comissões é somente o adicional, e o divisor é o número de horas efetivamente trabalhadas. Então ele dá mais detalhes de como se apuram isso. Só que você vê, ele fala assim, e se o DSR da comissão lá? Não. Nós temos que analisar separadamente. Na hora de você fazer um cálculo, você tem que analisar aquilo que incide, aquilo que não incide. Os reflexos, você tem que esgotar todos os meios. O curso da semana passada, que falava de reflexos, monetização, eu ensinei para o pessoal que tem que esgotar, você tem que pensar numa verba e tem que pensar nela além de tudo. Ela não para só nesses reflexos. Ela incide por muitas e muitas coisas. E muitas vezes você se olha no espelho, você não pode ver, estou aqui no espelho, só estou vendo o meu óculos. Não, você tem que, na hora que você está montando uma inicial, falando de reflexos, você tem que olhar no espelho, você tem que ver, eu tenho 2 sobrancelhas, tenho um nariz, tenho uma boca, tenho 2 orelhas, você tem que ver cada detalhe, para você buscar o máximo possível extrair, até fiz uma analogia com a cana-de-açúcar, igual uma garapa, lá, um caldo de cana, você passa, repassa, você extrai tudo dela. A petição inicial trabalhista é dessa forma. Do mesmo conceito da contestação, você tem que extrair as teses mais possíveis para que você consiga ajudar o seu cliente empresa a ter um passivo menor. Através de um conceito matemático jurídico. Ah, professor, pode não colar? Claro que pode não colar. Se você for julgado lá pelo Homero, um desembargador lá no tribunal, ele não vai aceitar essa tese. Mas, de repente, um juiz de primeiro grau, ele vai olhar e falar, caramba, que coisa interessante, realmente tem razão. Adicional sobre adicional é vedado, e isso está ocorrendo. Concordo com essa analogia de cálculo aí, vou homologar. Pronto. Se o reclamante, claro, tendo justiça gratuita, ele consegue até recorrer. Mas aí, às vezes, ele fala, poxa, eu quero receber logo, não vou ficar levando isso adiante. Isso começa a tomar julgados. Aí você já pega aquela sentença lá na sua próxima reclamação trabalhista, você vai pegar aquela jurisprudência lá e falar, ó, entendeu assim, entendeu assado. Então, assim, é muito importante que vocês comecem a... Claro, não sei se todos aqui estão concordando com o que eu estou dizendo. Pode ser que tenha alguns aqui, pode falar, esse professor está maluco, não tem nada a ver, não é assim que funciona, não é assim que eu acho que é correto, acho que tem que incidir sobre tudo, sem problemas. Eu estou aqui para quê? Para que a gente inclua teses novas, nós temos que estar sempre inovando, tá? Isso aqui, para mim, é um pensamento inovador. Tá? Que eu acho que todo cálculo trabalhista ele tem que pensar... É tudo meio junto e misturado, mas você tem que pensar separado. É igual eu disse lá no começo da aula, a primeira aula, que a súmula 264 manda fazer a globalidade salarial e a periculosidade,
e a insalubridade, ela não incide sobre as horas extras do intervalo indenizado, do artigo 71, 66, 67 e, inclusive, o 384, que ainda tem um resíduo dele que aparece uns cálculos de vez em quando, aí mais antigos, que limita até 2017. Tem juízes que até entendem se o contrato está lá, não sei quantos anos trabalhando nessa condição, prorroga-se até o fim, mesmo pós-reforma. Então, porque são horas que não são trabalhadas dentro do ambiente nocivo e periculoso, então, no meu ver, não tem que incidir a periculosidade sobre essas horas extras que não são trabalhadas. É uma forma de pensar distinta. Todo mundo coloca. Mas se você parar para ver, tem razão. Quando recebe periculosidade? Quando recebe insalubridade? Quando você trabalha dentro do ambiente periculoso ou nocivo. Essas horas extras são fora da jornada, são indenizadas. É uma hora extra a mais, um plus a mais que recebe. Então, não entra em insalubridade e periculosidade. Mas, poucos vêm. Quer dizer, agora, pelo menos aí no mínimo, aí que nós vemos aí, tivemos picos aí de 50, 60 alunos, pelo menos no online, já sabem que dá para mudar um pouco a história. Deixa eu ver nosso horário aqui, 11h32, está tranquilo ainda. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pessoal, a aula hoje até foi mais tranquila do que eu imaginei. Ontem, realmente, eu esperava tanto que no primeiro dia de aula eu pulei o segundo item, que era as horas extras noturnas, que eu acho ele realmente maçante, tem que ser bem detalhista para você fazer o aluno entender, tá? Então, a gente tem que fazer uma coisa com calma mesmo, com mais... que eram muitos exemplos, e curti muito que a turma gostou, interagiu bastante com a aula, tiveram bastante dúvidas, nós fomos sanando, fomos demonstrando, e no final eu percebi que todos entenderam pelo menos a percepção que eu queria passar sobre o conceito da hora extra noturna, a forma correta de se apurar. E é uma frase minha aqui, né? A matemática é uma ciência exata, porém a matemática jurídica não, pois depende de teses e interpretações que podem chegar a inúmeros resultados diferentes. Tá? Essa é uma frase minha, porque nós vimos aqui, até pela aula de ontem, que eu mostrei para vocês, acho que foram 5 resultados diferentes de uma mesma verba. Então, acontece demais isso no escritório. Aproveitando o nosso tempo aqui, como eu disse até no começo na caixinha de perguntas lá, vou aproveitar o tempo para a gente dar até algumas dicas bônus, tá? Para vocês, como estamos falando de defesa. Tomem muito cuidado quando se trata de salário e estabilidade com reintegração. Tá? Quem é demitido a partir de uma data e vai ser reintegrado um certo tempo, e o juiz dá o pagamento desses salários do período de afastamento, com reflexos em 13º, férias mais 1/3, aviso prévio não, perdão, 13º, férias mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%, ou só o FGTS 8%, porque vai ser reintegrado. Porque se a pessoa está num período de afastamento, ela não recebe férias, tá? Ela já está sem trabalhar, ela só recebe 1/3 de férias. E isso é uma coisa automática que acontece no direito. O reclamante pede, a reclamada não vê, o juiz dá. Chega em liquidação, começa aquela briga. A reclamada, não, tá errado porque ele não trabalhou, é só 1/3 de férias. Aí tá lá o reclamante falando, não, a sentença diz expressamente, reflexos em férias mais 1/3. Então ele vai ganhar 12 meses de salário, 1 mês de 13º, 1 mês de férias e mais 1/3. Aí essa confusão fica num momento ruim, tá? Que na execução nem sempre a gente consegue reverter a situação. Então, tomem cuidado com essa parte, sempre 1/3 de férias. Outra questão que eu quero, já que estamos falando de contestação,
coloquem todos os documentos necessários dentro de uma contestação. Por exemplo, eu vejo muita falta, às vezes o pedido da pessoa é só insalubridade e periculosidade. Ou vamos dizer até pior, insalubridade, que é a base de cálculo é o salário mínimo. Então a empresa, às vezes, não junta nem olerite do empregado. Ficha de registro não junta nada porque é insalubridade. Vou falar, vai vir prova pericial, se é ou não, não depende realmente, não depende do salário base e tal. Mas o que um perito, um calculista utiliza que é importante? Para o empregado, é importante a base de cálculo do INSS, porque o INSS do empregado existe um teto mensal, diferente da empresa. A empresa não existe teto, existe aquelas características que a professora Sandra disse ontem, que ela pode ser isenta ou ter uma alíquota menor, conforme a situação de cada empresa. Mas o empregado ele pode ter um teto, que de repente ele pode recolher um percentual maior ou até ser isento, porque ele já contribuiu com o teto máximo. Uma coisa muito importante, período de férias e afastamentos. Tá? Eu não apuro em duplicidade. Então, se eu tiver a ficha de registro juntada num processo que só pede insalubridade, eu vou ver lá férias gozadas, de repente teve lá uma licença maternidade, de repente teve lá um auxílio-doença de 2 meses. Ficou afastado 15 dias aí por atestado. Então, todos esses períodos são excluídos do cálculo. Se chega na minha mão um cálculo desse e não tem nada de documento, eu calculo todo o período. Eu não sei quando gozou de férias, eu não sei, por falta de documentação. E isso aí o que acontece? Prejudica a empresa. Como é que eu vou saber, se não tiver no processo, que a pessoa ficou afastada por auxílio-doença? Se ela ficou afastada por licença maternidade? Então, a juntada dos documentos, ela deve ser... Claro que você tem que tomar cuidado para não entregar o ouro, dependendo da situação. Eu já vi casos que, de repente, você junta um pagamento por fora, ou você junta um pagamento lá que meio que entrega o que o reclamante está falando. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas uma ficha de registro, não. Lá vai estar os afastamentos do empregado, vai estar tudo bonitinho, e a gente utiliza, pelo menos assim, o meu escritório, ele respeita a documentação que está nos autos. A gente utiliza de toda a documentação para afastar qualquer período de falta, férias, afastamentos, todos dentro do processo. Então, sempre juntem o máximo necessário de documentos, pensando lá na frente no que vai acontecer. Quero saber se tem alguma dúvida no nosso chat, como é que está aí? Tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, bate um joinha aí, pessoal. Adoro esse joinha subindo, adoro esse joinha subindo. Meus queridos, sextou, cadê aqui o slide? Sextou, turma excepcional, tá? Espero que eu passei com muita clareza aqui as questões que eu quis abordar com vocês. Essa última eu deixei para hoje em razão da polêmica que ela é, por conta de ser uma tese pouquíssimo aplicada. As demais, assim, se você tiver peito de encarar uma tese dessa, eu acho que é pedir, não eu acho que não tem problema algum, tá? Não existe má fé nenhuma no que nós estamos dizendo aqui, tá? É só um pensamento matemático de uma forma diferente de se fazer o cálculo, tá? Inclusive já estou conseguindo implantar em empresas aí já esse conceito, que a gente presta assessoria e a gente está mudando um pouco a filosofia, né? A empresa, às vezes, ela prefere assumir um risco, já que existe uma explicação para esse fim, ela prefere assumir o risco, sei lá, a empresa tem 300 funcionários, ela muda esse sistema de pagamento, ela prefere arriscar, que de repente isso passa despercebido por falta de análise, inclusive, uma análise mais sucinta do próprio advogado do empregado dentro do olerite. Tem muita coisa a ser analisada, mas muitas vezes o empregado não tem olerite para te mostrar. Guarda, perde. Então, eu acho válido, tá?
Isso aqui você não está tirando dinheiro de ninguém, inclusive isso aqui é somente uma teoria matemática jurídica, tá, que eu estou passando para vocês. Eu achei sensacional esses 3 dias com vocês. Eu queria agradecer. Vamos acabar um pouco mais cedo, inclusive nossa aula, são 19 para meio-dia. Não fizemos nenhum intervalo. Como ontem também foi direto. Ontem passamos um pouquinho, porque o assunto foi mais desgastante. Então, se quiserem tirar alguma dúvida, não seja do assunto de hoje, ou que ficou alguma dúvida nos assuntos anteriores que nós falamos de diversos aqui, eu fico à disposição, tá? Não esquecendo das nossas redes sociais, dos nossos contatos. Não esqueçam, você que ainda não é cliente lá da MS Cálculos, da empresa nossa de cálculo, e quiser fazer uma experiência conosco, aproveitar o desconto que nós vamos segurar por 60 dias aí para fazer uma experiência do nosso trabalho, sem compromisso. Se caso o orçamento não ficar cabível, mesmo com o desconto, não tem problema, não tem compromisso algum, tá? Eu agradeço de coração. Professora Sandra, por favor, vem aqui comigo. Tá? Eu também quero agradecer a todos, eu fiquei muito satisfeita. Realmente, como o Wilson falou, eu estou integrando agora nesse grupo. Muito embora eu já esteja há anos, né, acompanhando aqui o professor, mas aqui na sala de aula eu estou iniciando, tá? Então, desculpe aí alguma coisa e amei a experiência. Foi muito bom. Deixem um feedback de vocês no chat lá, escrevam lá para a gente poder postar. O nosso agradecimento à ESA também pela oportunidade de... Estamos estreando aqui na ESA também, né? Já tem em vários locais, em várias OABs, associações, faculdades, e eu estou voltando nativa. Aí eu estava 2 anos afastados aí por alguns problemas de saúde. Estou voltando aqui quase 100% já inteiro aqui para poder passar toda essa experiência. Nos sigam, meu livro vai sair a partir de semana que vem, vou dar uma acelerada nele, que o pessoal está pedindo, eu vou fazer uma coisa bem caprichada, legal para a gente aí, vou montar novos cursos, cada dia mais vem ideias novas, eu tenho um caderno anotado cheio de ideias, é que a gente tem poucas horas para passar, para não estar uma coisa muito extensa, mas eu agradeço de coração, que Deus abençoe a todos, e até um próximo curso, e espero que nós possamos ter mais cursos aqui na ESA de forma presencial, de forma online, na qual eu vi aí, que vocês falaram que são de muitos lugares de fora, isso me deixou muito feliz em saber, passei esse feedback para a ESA, que falei, poxa, o Brasil inteiro está nos assistindo aqui, então é uma coisa importante até para eles se estimular a fazer mais cursos híbridos, tá? Obrigado de coração, fiquem com Deus, sextou, né? Vamos dar uma descansada, vamos dar uma relaxada. Eu ainda vou para o segundo turno, né? Que eu tenho um laudo para entregar hoje, tenho um escritório, mas já a gente para descansar. Deus abençoe. Bom final de semana a todos aí. Até a próxima aula. Obrigado, viu? Obrigada.